Oi, galera, aqui é a Raíssa de Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Pequenos Incêndios por Toda Parte é uma publicação de 2018 da editora Intrínseca e é o segundo livro da Celeste Ng. O livro se passa em Charter Heights, peço desculpas pela minha pronúncia que provavelmente está completamente errada, uma cidade onde absolutamente tudo é planejado e ordenado. A moradora que mais aprecia todo esse planejamento da cidade é Helena Richardson. Sabe aquele tipo de pessoa que acha que tudo precisa ser minimamente planejado, milimetricamente organizado e que faz planos mirabolantes e que não considera que imprevistos podem acontecer? Pois é, a Helena é exatamente esse tipo de pessoa. O único período que ela viveu fora da cidade e mesmo assim já planejando quando que ela ia voltar foi durante a faculdade. A Helena é jornalista, ela é casada com um advogado e ela tem 4 filhos. A Lexi, o Trip, o Moody e a Izzy. Mia Warren é uma artista com um passado misterioso e meio nebuloso que leva uma vida nômade com a filha Pearl. Gente, pronúncia de inglês aqui está ruim, vocês vão ter de compreender. Ela se muda com a filha para Charter Heights e as duas acabam alugando uma casa que pertence a Helena Richardson. Os filhos da Helena vão acabar se aproximando da Pearl. Gente, é muito difícil pronunciar esse nome, sério. E aí as duas famílias vão acabar começando a conviver. E aí a gente vai acompanhar nesse livro essas duas famílias de realidades tão diferentes e tão opostas convivendo e se relacionando. Os Richardson são uma família rica e cheia de privilégios que levam uma vida cheia ali de regrinhas. Como eu disse, a Helena é meio que obcecada com planejamentos e esse tipo de coisa. Para ela, a vida precisa seguir um plano e uma ordem, precisa ser tudo planejado e minimamente ordenado. Já a Mia e a filha, elas vivem uma vida nômade e os bens que elas têm se resumem ao que cabe no carro. Então, para Helena, a vida que a Mia leva é completamente absurda. Ela simplesmente não é capaz de entender o porquê que alguém quer viver dessa forma. A convivência entre essas duas famílias vai bem, até que um casal amigo do Richardson tenta adotar uma menina chinesa e começa uma batalha judicial pela guarda da criança. A Mia fica do lado da mãe biológica dessa menina e aí a Helena fica full pistola com isso, porque, oh meu Deus, todo mundo tem que ficar do lado dos amigos dela, porque afinal de contas eles são ótimas pessoas, eles têm muito dinheiro, não é mesmo? E aí ela começa a investigar o passado da Mia. E aí o que ela vai descobrir vai ter consequências meio drásticas, assim, ela vai precisar lidar com essas consequências do que ela vai descobrir. Eu não vou falar o que é porque isso é spoiler, então para descobrir vocês vão ter que realmente ler. Mas uma coisa eu posso dizer, nada, absolutamente nada te prepara para o que a Helena descobre, assim. Todas as teorias que eu fiz durante a minha leitura do livro foram, tipo, total oposto do que ela descobre. Eu realmente não esperava que fosse ser isso. Alguns temas que a autora aborda nesse livro são bem fortes e complexos. É aquele tipo de coisa que ninguém tem exatamente uma opinião formada até se deparar com isso, sabe? E às vezes a gente só vai ter uma opinião formada quando isso acontece na nossa própria vida, porque é aquele tipo de coisa que a gente meio que evita pensar e evita se questionar. E mesmo depois de formar uma opinião, é até difícil de defender ela, porque o tempo todo a gente fica se questionando se aquela opinião é a certa. Por exemplo, no caso da batalha judicial da guarda dessa criança chinesa. E isso é até bem leve, é um pouco fácil de você tomar uma decisão para qualquer lado que seja, assim. Eu fiquei do lado da mãe biológica. Só que a autora apresenta a história dos pais adotivos e a gente em nenhum momento duvida de que eles vão ser bons pais para essa criança. Eles são pessoas muito amorosas, eles amam essa menina. Só que ao mesmo tempo eles são muito ligados a estereótipos culturais.
o que faz com que a gente se questione se eles vão realmente conseguir criar uma criança chinesa. A mãe adotiva da menina, em um determinado momento da história, ela vai ser questionada sobre como a menina vai ter contato com a cultura chinesa, e ela parece achar que ter contato com a cultura chinesa se resume a pendurar a arte asiática nas paredes e comer arroz. E assim, ela fala isso de uma forma que a gente acha até meio errado, sabe? Como assim comer arroz, querida? É a única coisa que você sabe, você não teve interesse de pesquisar, então a autora vai colocando a gente pra ter ora uma opinião, ora outra, sabe? Isso é muito, muito legal, mas ao mesmo tempo é um pouco aflitivo pro leitor. De certa forma, esse é um livro sobre maternidade e família. E seja qual for o tamanho da sua família, você sabe o quão fundo uma história que trate de temas familiares pode ir. Eu queria conseguir enumerar e poder enumerar todos os temas que esse livro aborda, mas isso é algo que realmente é legal você descobrir durante a leitura. Quem acompanha os vlogs de leitura que eu faço lá no IGTV, se você não sabe, eu faço vlogs de leitura toda semana lá no Instagram. O link do meu Instagram tá na descrição do vídeo. Deve ter visto que durante a leitura desse livro, no início, ela foi um pouco arrastada pra mim. O livro demorou pra me prender, porque a história começa um pouco lenta, sabe? E por causa disso eu tive a impressão de que eu não fosse gostar do livro. Mas aos poucos eu fui me acostumando com a escrita da autora, a história foi acontecendo mais coisas que conseguiram me prender e me deixar interessada nessa história, ao ponto de que do meio pro final eu já assim não conseguia mais largar esse livro até terminar. Embora a história gire em torno da Helena e da Mia, elas não são as protagonistas da história. Na verdade, eu acho que esse livro nem tem um protagonista só, sabe? O que a autora faz é narrar o livro em terceira pessoa e ir contando os acontecimentos dessa cidade a partir de diferentes personagens. Então a história vai meio que mudando foco, trocando de foco várias vezes ao longo do livro. Então é por meio disso que a gente vai construindo essa história. Todos esses personagens que aparecem estão ligados de uma forma ou de outra a essas duas mulheres, mas a história é muito mais do que um embate entre elas. Eu confesso que quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei com a impressão de que ele era aquele tipo de história que os vizinhos fofocam o tempo todo um dos outros e que a rivalidade feminina é o tempo todo alimentada. Mas o livro é o oposto disso, então eu fico muito feliz em descobrir que eu estava enganada. A escrita da Celestine ela é um pouco diferente daquilo que eu estava acostumada, mas eu gostei muito da escrita da autora, eu gostei da forma como ela consegue abordar temas fortes de um jeito leve. E assim, com certeza eu vou ler outras coisas da autora. Se você já leu o livro, me conta aqui embaixo nos comentários, sem spoiler, é claro, o que você achou da história. Se você não leu e se interessou pelo livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação. Comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.